Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança. Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Paz esteja conosco. O tema dessa noite é o que é o Espiritismo. E alguém pode se perguntar, mas como assim, o que é o Espiritismo? Se nós estamos numa casa espírita, obviamente nós sabemos o que é o Espiritismo. Mas a coisa não caminha assim. Até porque essa é uma palestra pública, e uma palestra pública, ela tem como um dos objetivos exatamente esclarecer o que é o Espiritismo. E mesmo aqueles que já sabem o que é, com certeza nós temos sempre muita coisa para aprendermos. Quando nós vamos falar sobre uma doutrina, sobre uma filosofia, sobre uma religião, ou sobre uma ciência, ou seja, qualquer coisa que seja, é importante que nós conheçamos a história desta coisa, para nós nos situarmos e compreendermos o máximo possível disso. Então nós vamos dividir a nossa palestra em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar da história do Espiritismo.
Evidentemente que nós vamos sintetizar, porque o tempo não permite nos delongarmos mais. E a segunda parte nós vamos falar sobre o Espiritismo, sobre o contexto do Espiritismo, né? Vamos também sintetizar. O nosso estudo está baseado nas obras básicas de Allan Kardec, em particular neste livro que se chama O que é o Espiritismo? Esse livro é o primeiro livro que um estudante do Espiritismo deva ler. É como se fosse a carta convite de Allan Kardec para os futuros estudantes do Espiritismo. Então nós vamos basear nele e também nesse livro que se chama A História do Espiritismo. Esse livro é de autoria de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle nós devemos conhecer, a maioria de nós conhecemos, como aquele famoso escritor escocês que viveu na Inglaterra no final do século XIX, início do século XX, como o autor das obras de Sherlock Holmes. Foi um dos mais celebrados escritores do nosso tempo. Quando os fenômenos espíritas começaram a acontecer frequentemente na Europa, principalmente na Inglaterra, isso despertou o interesse deste homem, assim como de outros, e ele então começou a pesquisar mais a fundo o que seria isso. E ele então descobriu que isso se tratava de uma coisa que se chama espiritismo, e a partir de então ele se tornou espírita, um dos maiores divulgadores, pensadores espíritas de todos os tempos. Então nós vamos basear nele também o estudo dessa noite. E como eu disse, nós vamos dividi-lo em duas partes. A história do Espiritismo é a primeira parte, nós começamos com ela. Quando que surgiu o Espiritismo? Alguém pode dizer que foi no dia 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec, no Palais Royal, na Galeria Dom Orleans, em Paris, lançou o Livro dos Espíritos, um compêndio, um diálogo com a espiritualidade, onde ele debate com a espiritualidade questões de natureza humana e espiritual. Outros podem dizer que começou em 1849 em Haddesville, no condado de Nova York, aonde numa pequena casa, onde morava uma família chamada família Fox, começou a acontecer alguns fenômenos estranhos, batidas, raps, que eram na verdade a manifestação de um espírito chamado de J.B. Rosnan, que tinha sido assassinado por antigo dono daquela casa, enterrado no sótão daquela casa, e ali começou esse fenômeno que trouxe o despertamento da comunidade científica e religiosa da época. Pois bem, mas na nossa compreensão e na compreensão de Conan Doyle, a história do Espiritismo remonta à própria história do homem. Quando o homem desce literalmente das árvores, desenvolve a razão, e começa a se juntar em tribos nômades a princípio, ali já começam lampejos do espiritismo. Quando os chamados xamãs, feiticeiros, começam a conversar com o mundo espiritual de uma forma muito rudimentar, muito primitiva. Com o passar do tempo, essas tribos nômades tornaram-se civilizações e surgiram grandes civilizações, como os Vedas, os egípcios, os chineses, os babilônios, os assírios, os caldeus, os gregos, os romanos, os hebreus e tantos outros povos. E se nós buscarmos a história desses povos, nós vamos ver acontecimentos espirituais espetaculares, fenômenos mediúnicos de toda a natureza. E se nós olharmos pela perspectiva religiosa também, buscar os livros sagrados das antigas religiões, como dos Vedas, o Torá, o Alcorão, o próprio Antigo Testamento nosso, nós vamos ver acontecimentos e fenômenos espirituais de toda a natureza. Os antigos profetas eram médiuns de efeitos físicos na sua maioria. Elias, Jeremias, Isaías, Moisés era um grande médium de efeitos físicos. Jesus foi o maior de todos os médiuns, porque ele tinha uma proposta que nós chamamos de mediunato, é uma mediunidade direta de Deus. Então, o Espiritismo flertou com a razão humana desde o início dos tempos, e ele não foi revelado
de uma maneira qualquer, porque, obviamente, as pessoas não tinham cabedal intelectual e sociológico e psicológico para entender o Espiritismo. Mas, com o passar do tempo, nós vamos ter lampejos de manifestações. Na Idade Média, os antigos médiuns eram chamados de bruxos e feiticeiras, e muitas e muitos foram lançados à fogueira da Inquisição. Antigamente, os médiuns, nesses antigos povos, eram chamados de pitons, de pitonisas, de oráculos. Enfim, ao longo da história da humanidade, nós vamos ver, como eu já disse, lampejos da revelação espírita. Pois bem, mas na Idade Média, quando o homem já começa a desenvolver mais a razão, apesar do período do obscurantismo, chamada Idade das Trevas, começou a acontecer alguns fenômenos muito estranhos. E segundo a visão de Conan Doyle, corroborada pelo pensamento de José Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, ambos chegam à conclusão que um dos maiores reveladores do Espiritismo se chama René Descartes, que viveu no ano de 1600, 1630 aproximadamente. O seu nome traduzido para o latim era Rhinus Cartesius, da onde originou-se o chamado plano cartesiano. Pois bem, esse jovem, René Descartes, era soldado do exército de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau é aquele mesmo que esteve no Brasil como fundador da cidade de Olinda. Maurício de Nassau, ele era dono de um exército de mercenários e ele prestava serviço aos príncipes da época. E eis que esse jovem estava acampado em Ur, na Alemanha, quando numa noite de 10 de novembro de 1619, ele teve um desdobramento mediúnico, um transe mediúnico. E eis que nesse transe ele é levado, ele entra dentro ao mundo espiritual e é revelado para ele a sua grande missão. A sua missão era a seguinte: na noite de 10 de novembro de 1619, René Descartes, então jovem soldado acampado em Ur, na Alemanha, sentiu-se tomado de intensas agitações. Seu biógrafo, Abade Baillet, diria: entregou-se uma espécie de entusiasmo, dispondo em transe que o pôs em estado de receber sonhos e visões. Descartes sentiu de maneira empolgado pelos sonhos que acreditou haver sido inspirado pelo Espírito de verdade. Foi de tal clareza a intuição recebida que Descartes considerou capaz de pulverizar a velha e falsa ciência escolástica. Então vamos entender isso. Na época existia uma coisa chamada escolástica. Era um monstrengo criado pela igreja, que tratava das questões de natureza científica. A ciência da época da Idade Média estava toda ela sintetizada ali naquela estrutura chamada escolástica, dona Nilce. Baseado no pensamento de Aristóteles, a visão aristotélica, que não estava sempre certo, ele errou em alguns pontos, em muitos pontos, e foi reformada pela visão tomista de Tomás de Aquino e da visão agostiniana de Santo Agostinho, e aí formaram esse monstrengo chamado escolástica, que era a ciência oficial da época. Então tudo que se dizia em matéria de ciência já estava pronto, estava naquele livro. E ai daquele que ousasse discutir, era levado às fogueiras da Inquisição. Então a ciência era refém da religião. Então alguém precisava fazer essa separação. E quem foi incumbido disso foi René Descartes. Então ele nada mais era do que um grande médium, apesar das suas qualidades intelectuais, evidentemente. Não era qualquer um, era um gênio brilhante. A partir disso, então, René Descartes começa a escrever livros, a escrever artigos, obras. Ganhou notoriedade com o passar do tempo. A partir de então, passou a ser respeitado. E ele escreveu diversas obras no campo de vários conhecimentos, da filosofia, da ciência, da matemática, O pensamento cogito ergo sum, penso, logo existo, vem de René Descartes. O dualismo espírito e matéria,
Inclusive, ele dizia que a glândula pineal era a glândula responsável pela conexão entre o corpo e o espírito, em 1619. E hoje, pelo conhecimento espírita, nós sabemos que ele estava certo. E outros pensamentos. Na área da filosofia, René Descartes nos traz o chamado discurso do método. Esse discurso, que é um livro bem fininho, mas muito objetivo, uma obra belíssima, ele dizia na época o seguinte, que para você conhecer uma doutrina, uma filosofia, um conhecimento qualquer, você tem que dividir em 4 partes. A primeira parte é que você devia deixar de fora toda a sua cultura dogmática, todos os seus preconceitos, para estudar aquela coisa e não ser contaminado pela sua cultura. A segunda parte é que você deveria pegar aquela coisa e dividir em partes. A terceira parte, que você deveria começar pelas partes mais simples para as mais complexas. E a quarta parte, que você deveria rever de tempos em tempos aquela filosofia ou aquela ciência, para ver se você não está em erro. Interessante que é mais ou menos assim que a gente conhece o Espiritismo. Pelo menos eu conheci o Espiritismo mais ou menos dessa forma. Você é apresentado a ele, mas primeiro, para você aceitá-lo ou recebê-lo, você tem que deixar de lado seus preconceitos, seus formalismos e os seus dogmatismos. Porque senão você vai ser contaminado pela sua própria cultura. Aí você já vai, como diz o outro, né, Angélica, com o pé atrás, né? Aliás, eu tenho um amigo que é assim, esses dias ele falou comigo, olha, Alexandre, eu não acredito em nada do espiritismo. Mas o que é isso, isso, isso? Eu falei, olha, se você não acredita, eu não vou te falar o que é, porque você já falou que não acredita. Então o que adianta eu te falar? Na verdade, eu vou estar jogando pérola aos porcos, né, Henrique? Mas na verdade ele está doidinho para saber, então deixa ele descobrir, né? O dia que ele tiver um pouquinho de humildade. Pois bem, então a gente deve deixar de lado os nossos formalismos, os nossos dogmatismos. Que se você fala que não acredita, você não vai acreditar. A segunda parte, que quando você começa a estudar o Espiritismo, você começa das mais simples para as mais complexas. É o caso, por exemplo, do livro que é o Espiritismo. Como eu disse, a carta convite que Allan Kardec nos faz para conhecer as obras. E depois ele vai graduando. Aí você vai das mais simples para as mais complexas. E no final, de tempos em tempos, Mário, você deve rever tudo que você está estudando para ver se você não está em erro. Fazer uma análise crítica de você mesmo e daquilo que você se propôs a estudar e a conhecer, para ver se você não está em erro. Eu, graças a Deus, não descobri erro e continuo convicto da minha fé espírita. Eu acho que a maioria também somos assim. Então, René Descartes, ele consegue fazer essa separação, né? Ele consegue separar a ciência dogmática da religião, de uma forma brilhante, de uma forma inteligente. Então, na verdade, ele foi um grande revelador do Espiritismo, porque ele veio preparar o terreno para a revelação espírita que viria tempos depois. E o fenômeno como se deu foi através de um fenômeno mediúnico. Pois bem, 100 anos depois de René Descartes, surge um outro grande e brilhante homem, chamado Emanuel Swedenborg. É lógico que nesses intervalos, tivemos outros reveladores, menores talvez, mas importantes também. Nós vamos tratar hoje desses grandes reveladores por causa do tempo que nos permite. Como diria Allan Kardec, são matizes mais salientes. Então, 100 anos depois de René Descartes, surge também um outro homem brilhante, chamado Emanuel Swedenborg. Swedenborg era realmente um homem genial. Ele detinha o conhecimento de todas as áreas do campo do conhecimento da época. Da filosofia, da astronomia, da metalurgia, da biologia, da medicina, da química, da sociologia, da política, enfim. Era um homem brilhante, era um professor de universidade, das poucas que existiam na época, e ele era um consultor dos príncipes. Toda vez que um príncipe ia fazer uma guerra ou tomar uma atitude na área da economia, consultava Emanuel Swedenborg. Era um homem de grande notoriedade. Até que um dia, um fato muito interessante aconteceu em março de 1744. Muito semelhante àquilo que aconteceu com René Descartes. Swedenborg se viu em transe mediúnico e ele se viu no mundo espiritual. Porque, na verdade, ele era um grande vidente. Ele era um sueco e ele era um grande vidente. Mas aí, então, o mundo espiritual se abriu para ele. E assim fala Conan Doyle. Uma noite de abril de 1744, o mundo dos espíritos, o céu e o inferno se abriram para ele.
e nele encontrei, aliás, quem está falando é Swedenborg, abriram para mim, e nele encontrei várias pessoas em diferentes condições. Desde então o Senhor abriria diariamente os olhos de meu espírito para o que eu visse, em perfeito estado de vigília, o que se passava no outro mundo, que pudesse conversar com ele, em plena consciência com anjos e espíritos. Então vejam bem, Emanuel Swedenborg era um médium tão brilhante que ele em vigília, ou seja, acordado, ele via o mundo espiritual, conversava com os espíritos, anjos, em alguns casos, demônios, em outros casos. Lembrando que demônio, na visão espírita, são espíritos inferiores, né? Nós não comulgamos com a ideia do demônio, porque se Deus criou espíritos eternamente voltados para o mal, Deus, obviamente, não foi justo para com eles, né? Então, espíritos que estão temporariamente fora da fileira do bem, desvirtuado do caminho do bem. Pois bem, então Swedenborg conversava com o mundo dos espíritos, ele conversava com os espíritos, e aí então ele começou a escrever livros voltados para essa área teológica, porque se Descartes teve uma postura mais filosófica e matemática, Swedenborg teve uma postura mais com viés teológico. Inclusive, houve um racha na igreja na época e surgiu a chamada nova religião, que inclusive existe até hoje na Europa. Tal foi a grandeza das obras de Swedenborg. Ele foi perseguido por isso, obviamente, mas como ele tinha muita notoriedade, ele foi protegido por alguns príncipes que preservaram a sua vida. E ele escreveu vários livros que falam da vida no mundo espiritual, que falam da existência dos espíritos, da graduação desses espíritos, da imortalidade da alma. Escreveu várias obras como a Nova Jerusalém, Celeste, Arcândia Celestial e tantas outras obras que vêm relatar e vêm desvendar esse mundo espiritual, apesar de ter um viés um pouco teológico, um pouco místico, que era a característica da época. Então, na visão de Conan Doyle, Swedenborg, que ele chama de nebulosa de Swedenborg, foi um dos maiores reveladores e precursores do espiritismo, porque Descartes preparou o terreno no campo da filosofia, Swedenborg preparava no campo da teologia. 100 anos depois, exatamente 100 anos depois, surge também um outro grande homem. Ao contrário de Swedenborg e de Descartes, esse homem era aparentemente ignorante. Ignorante no sentido das letras, era um iletrado, não sabia ler nem sabia escrever. Mas, obviamente, que era um homem extremamente evoluído intelectualmente, porque os seus caracteres de personalidade e de intelectualidade já estavam bem formatados. Porque se não tivesse, a espiritualidade não conseguia escrever junto dele. Esse homem chamava-se Andrew Jackson Davis. Ele nasceu nos Estados Unidos da América, exatamente 100 anos depois de Swedenborg. A revelação de Swedenborg foi em março de 1744. A revelação de Andrew Jackson Davis foi em abril de 1844. Uma bela noite, esse homem simples, um camponês, ignorante a princípio, foi arrebatado mediunicamente. Ele teve um transe mediúnico, uma bicorporidade. E ele foi levado em transe mediúnico às montanhas de Catskill, a mais ou menos 60 milhas da cidade onde ele morava, e lá ele se deparou com dois espíritos, que ele dizia ser o próprio Emanuel Swedenborg e o médico grego Galeno, um dos pais da medicina e da farmácia. E esses dois lhe revelaram que ele tinha uma grande missão. E para ver que eu não estou falando mentira, eu vou ler aqui o que o Conan Doyle diz. Em março de 1844, Andrew Jackson Davis é arrebatado em transe mediúnico para as montanhas de Catskill, a 40 milhas, eu disse 60, mas a 40 milhas de sua casa, para receber instruções de dois instrutores espirituais, Swedenborg e Galeno, segundo declara Davis em sua biografia. Pois bem, esse homem ignorante e letrado começa de repente a escrever livros, artigos, livros, e aí uma pessoa começou a perceber que tinha alguma coisa errada naquilo,
e começou a ler o que ele estava recebendo, lendo, e percebeu que ali tinha um grande fenômeno acontecendo. Esse homem, então, patrocinou o Andrew Jackson Davis e deu a ele estruturas para que ele pudesse desenvolver o seu talento. Este homem escreveu centenas de livros psicografados, muito semelhante àqueles que Francisco Cândido Xavier escreveu aqui no Brasil, que Divaldo Pereira Franco escreve aqui no Brasil. O mesmo fenômeno, psicografia. E ele escreveu várias obras, como, por exemplo, a Filosofia Harmônica, que teve mais de 40 edições na época nos Estados Unidos da América. E qual era o conteúdo dessa obra? Os princípios básicos do Espiritismo. A imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade dos mundos, Deus, o Espírito, a vida no mundo espiritual, a lei de ação e reação, muito semelhante ao conteúdo das obras de Swedenborg, mas principalmente das obras de Francisco Cândido Xavier e de outros autores. Pois bem, um belo dia, Davis ouviu a voz do seu mentor que lhe dizia: hoje começa uma nova era da humanidade. Falou só isso. E ele ficou curioso, Mário. Mas o que está acontecendo? Imagina a curiosidade dele, né? Nós já estamos curiosos aqui, né? Imagina dele. Pois bem, dias depois, ele teve notícia de fenômenos que aconteciam em Huddersville, na casa da família Fox. Uma entidade, um pseudo-espírito, ou um demônio, como diziam os evangélicos, os religiosos, perdão, estavam se comunicando. E aquilo, houve um chamamento impressionante na época. Os vizinhos daquela família se aproximaram para ver o que era aquilo. Batidas aconteciam sistematicamente, olhavam de debaixo das paredes, achavam que eram ratos, que eram alguns animais, e não eram, e de repente fizeram um código para conversar com aquele pseudo-espírito. E fizeram um código, uma batida, uma letra, duas batidas, outra letra, e começaram a dialogar com aquele espírito. E aquele espírito então dizia o nome de cada um dos presentes, sem conhecer, dizia a época do nascimento, a idade de cada um, e particularidade das pessoas que se aproximavam. Eles desenvolveram o método de comunicação, fizeram uma pequena roleta, e aí paravam numa letra, aquilo facilitou a comunicação, e isso aconteceu durante muito tempo. Mas como? É a mediunidade. E para se ter mediunidade, você precisa de ter médiuns encarnados. E os encarnados eram 3 meninas, 3 garotas, filhas do casal. Kate Fox, Leah Fox e Margaret Fox. A mediunidade de ambas facilitava a comunicação com aquele espírito. Inclusive a pequenininha chamava-o, o espírito, carinhosamente de Senhor Pé Rachado. Mais tarde vieram saber que o nome dele era J.B. Rosnan, como eu já disse, um caixeiro viajante que tinha sido assassinado e enterrado no sótão daquela casa. E aqueles fenômenos foram aumentando cada vez mais e se popularizando. Essas garotas cresceram, tornaram-se grandes médiums. Na mesma época, surgem outros médiuns também nos Estados Unidos da América, como os irmãos Ed, os irmãos Davenport, a senhorita Hyder, Eleanor Pipers e outros grandes médiuns americanos. Na mesma época também surgem grandes médiuns na Europa, na Inglaterra, Florence Cook, Gabriele Eusapia Paladino na Itália, Elizabeth Desperance também na Inglaterra. Centenas de médiuns apareceram de todos os lados, grandes médiuns. Daniel Douglas Home era chamado de rei dos médiuns. Ele levitava entre as pessoas, ele transpunha paredes e obstáculos. Os irmãos Davenport certa vez apresentaram-se na Inglaterra, segundo diz Conan Doyle, para um teatro lotado com 3.000 pessoas. E eles sentados, amarrados as mãos e os pés, instrumentos eram colocados em volta deles, e esses instrumentos levitavam e tocavam no ar, na presença de todas essas pessoas. A grande médium Florence Cook, assim como também Kate Fox, foi objeto de estudo de William Crookes. William Crookes era presidente da Royal Society, um grande cientista, descobridor dos tubos de Crookes, do thallium, né, e de outras grandes descobertas. Fundou-se na Inglaterra, na época, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que tinha um grande objetivo:
desmascarar os fenômenos espíritas e, consequentemente, desmascarar o espiritismo. Mas, segundo diz Conan Doyle, depois de muitos anos de pesquisa, aconteceu exatamente o contrário. Eles ratificaram os acontecimentos e ratificaram o surgimento do espiritismo. Então vejam bem vocês, tudo isso foi orquestrado pelo mundo espiritual. Aquilo que Conan Doyle chama de a invasão organizada dos espíritos. Nada aconteceu por acaso. Tudo arquitetado pelo plano maior, sob a égide de Jesus. A encarnação desses médiuns e a manifestação desses espíritos batedores, porque quem faz a manifestação física são os espíritos batedores, com o concurso dos espíritos superiores, mas com a anuência dos médiuns. Então esse foi um tempo de despertamento da intelectualidade, da ciência e do público em geral para o surgimento desses fenômenos espirituais, muito bem orquestrado pelo plano espiritual, como eu disse. Na França, na mesma época, também surgem diversos fenômenos, diversos médiuns. Na Itália, surge a famosa escola de pesquisadores italianos, como o Dr. Cesare Lombroso, Schiaparelli, Sciaia e outros grandes pesquisadores. Eusápia Palladino e outros grandes médiuns surgiram também naquele cenário. E através da observação, esses médiuns materializavam-se espíritos, como no caso de Florence Cook. O espírito de Kate King se materializava, andava pela sala, pegava na mão das pessoas. Outros grandes cientistas surgiram nesse cenário como pesquisadores, a princípio também para desmistificar esses fenômenos, como Alexander Akazakov, Alfred Russel Wallace, Frederick Zollner, Frederick Myers, Olivier Lodge, eram grandes homens de ciência. E todos esses que eu disse se tornaram espíritas, depois do contato com os fenômenos das pesquisas e com os estudos que eles fizeram. O Dr. Zollner, um físico alemão, o Dr. Slater, que era um médium, colocava uma corda emendada, sem ponta, em cima da mesa, a corda desaparecia e aparecia com um nó. Uma mesa desaparecia e aparecia novamente, um fenômeno de aporte. Eis então que Zollner escreve um livro chamado Física Transcendental, aonde ele vem sugerir a existência da quarta dimensão, que isso só poderia acontecer com a existência de uma quarta dimensão. Enfim, tudo isso, todo esse reboliço, foi, como eu disse, a chamada invasão organizada dos espíritos. E se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no prefácio, o Espírito de Verdade nos diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, desde que dele recebeu a voz de comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E como estrelas cadentes, vêm abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Foi esse fenômeno que aconteceu para o despertamento da comunidade. Como eu disse, na França surge um grande homem chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quem que é ele mesmo, gente? Exatamente, Allan Kardec. Este homem também não acreditava, era cético, né? Achava que aquilo era coisa mística, e ele começou a observar, e através dos métodos científicos de observação e experimentação, tentativas e erros, começou a participar das chamadas mesas girantes, e ali ele começou a dialogar com os espíritos e conversar com eles. E ele aprimorou a técnica de conversação através da psicografia e da ardósia. Colocava um lápis numa cesta e ela escrevia na ardósia. Ali ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e começa a dialogar com o mundo espiritual. E o resultado desse diálogo nós temos nas obras básicas do Espiritismo. Então vejam bem vocês, alguém pode dizer, então foram vários espiritismos. O espiritismo primitivo, o espiritismo americano, o espiritismo anglo-saxão, o espiritismo francês, o italiano, o alemão
O que vocês acham? Claro que não. O Herculano Pires diz que, na verdade, são peças de um mesmo quebra-cabeça, que se juntam para formar o único e verdadeiro espiritismo. Então, os Estados Unidos da América ficam com a parte dos fenômenos, a fenomenologia. Por quê? Porque nessa época, os olhos do mundo estavam virados para os Estados Unidos. Depois da grande Revolução Francesa, que aconteceu a princípio na Inglaterra, os Estados Unidos cresceu assustadoramente do ponto de vista das tecnologias industrial. E os olhos do mundo estavam voltados para lá. A Inglaterra fica com a parte empírica, a parte dos estudos, com a parte da ciência, que é característica inglesa. A Inglaterra, nós sabemos, a Grã-Bretanha, é uma ilha, e ela nunca deixou ser invadida pelos europeus. Quer dizer que ela tem uma cultura toda peculiar, toda dela, muito formalista, muito cética e muito objetiva, muito empírica. Então a Inglaterra é a terra de Maxwell, de Isaac Newton, de Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, Olivier Lodge e tantos outros grandes cientistas. Então a Inglaterra fica com a parte empírica, a parte científica, da observação dos fenômenos. A França, herdeira da cultura greco-romana, terra de Rousseau, de Spinoza, de Descartes, terra de Allan Kardec, a França fica com a parte filosófica. E o Brasil, gente, fica com o quê? Não precisa de rir, não. O Brasil fica com a melhor parte. O Brasil fica com a parte evangélica, com a parte moral do espiritismo. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque como um país era novo, não era um país tão dogmático, então era um lugar onde o espiritismo poderia florear, e como de fato floreou. Em 1869, surge o primeiro centro espírita em Salvador, na Bahia, com Olímpio Teles de Menezes, logo na época de Allan Kardec. E o horizonte europeu era nebuloso, já previam os espíritos. A Primeira e a Segunda Grande Guerra iriam, como de fato devastaram a Europa, tanto do ponto de vista físico quanto espiritual. Era preciso preservar a semente do espiritismo. O Brasil, então, foi preparado para recebê-lo. Diversos espíritos espíritas reencarnaram no Brasil, e muitos estão aqui entre nós. Carbaichutel, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Herculano Pires, Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, toda essa turma vieram para o Brasil para difundir e receber a semente do espiritismo. Porque o espiritismo é a filosofia de Kardec, é a ciência dos ingleses, mas é religião também. Mas religião no sentido do seu verdadeiro valor, no seu conceito a priori, que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, em poucas pinceladas, essa é a história do espiritismo, para que nós possamos começar a entender a grandeza da revelação espírita. Ela não se deu ao léu, ela não se deu por acaso, por coincidências. Ela foi devidamente preparada e arquitetada pelo mundo espiritual, o tempo todo. Era preciso, Mário, reformas profundas do pensamento humano. O iluminismo, o renascentismo, a Revolução Francesa, o próprio positivismo, tudo isso foi sendo preparado para que o homem pudesse finalmente receber o pensamento, a filosofia, a doutrina espírita. Na palestra passada eu brinquei aqui que eu acho que eu tinha sido um camelo na encarnação passada, né? Eu acho que eu fui mesmo. Não na passada, né, gente? Alguns milhões de anos atrás, talvez. Pois bem.
Agora vamos passar para a segunda parte, o conteúdo da palestra. O que é o Espiritismo? É uma filosofia? É uma ciência? É uma religião? É uma doutrina? É cristão? É umbanda? O que é, afinal de contas? Um dia um amigo falou comigo, mas o que é o Espiritismo? Vocês falam que é filosofia, depois fala que é doutrina, depois fala que é ciência, depois fala que é religião. Resolve o que é. É porque, na verdade, é tudo isso realmente, né? Então, qual é o objetivo do Espiritismo? O objetivo do Espiritismo é conhecer as leis que regem o universo. As leis que agem na matéria e as leis que agem no campo espiritual e a correlação entre ambas. E a finalidade dele é proporcionar àqueles que o conhecem a sua melhoria, a sua transformação moral. Porque se o Espiritismo não trouxer nada de bom para nós, deixa ele de lado. Porque a finalidade dele é proporcionar, é incentivar a nossa transformação moral. Mas ele não vai dar isso de presente para nós, não. Ele vai contribuir. Essa melhoria depende do esforço individual de cada um de nós. É uma doutrina? Bom, segundo dizem, doutrina é uma estrutura, um compêndio de pensamentos e princípios que defendem determinada ideia. Então ele é uma doutrina, porque ele tem princípios que defendem uma determinada ideia. Esses princípios são quais? Dentre eles, Deus, o Espírito, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade entre esses mundos, que é a mediunidade, e a pluralidade das existências, que é a reencarnação. Esses são os princípios fundamentais do Espiritismo. Então ele é uma doutrina. É uma filosofia? O que é filosofia? Segundo Pitágoras, são amantes do conhecimento, não é isso? Aqueles que amam conhecimento. Então, é lógico que é uma filosofia. Mas a filosofia, ela nasce a partir quando o homem estrutura a razão e desenvolve o seu conhecimento, ele começa a questionar as coisas, né, dona Edna? De onde eu venho? Para onde eu vou? Qual o sentido de tudo isso aqui? Por que as dificuldades? Por que o sofrimento? Por que as dores? Então a filosofia nasce naturalmente quando o homem desenvolve a razão e começa a perguntar o porquê das coisas. E, consequentemente, ele busca resposta para as coisas. Então é uma filosofia. Isto é filosofia. E o Espiritismo é eminentemente filosófico. O Livro dos Espíritos é um debate filosófico que Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com os seus pares, travou com o mundo espiritual, com os instrutores espirituais, que, segundo eles diziam, eram espíritos superiores, porque a mensagem que eles traziam era superior em intelectualidade e em moralidade à maioria das pessoas. Então, ele mantém um diálogo, um colóquio com o mundo espiritual. Então, o Espiritismo é eminentemente filosófico, ele é filosofia, porque ele busca entender as coisas sob a ótica espírita. De onde viemos, quem somos, para onde vamos. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? Pergunta 23: que é o Espírito? Aonde está gravada a inteligência, a consciência, as leis divinas? A consciência de cada um de nós, questão 621. O que é o bem, o que é o mal? Questão 625. O que é preciso para o homem se conhecer? Questão 919. Conheça-te a ti mesmo. Enfim, a base dele é a filosofia. Também. É ciência? Bom, a própria ciência não chega em acordo o que é a ciência. Augusto Comte, o fundador do positivismo, dizia que a ciência estava dividida em 6 partes: astronomia,
a física, a matemática, a biologia, a química e a sociologia. Para Comte, a psicologia não é uma ciência porque o homem se explica pelo seu próprio dinamismo fisiológico, o que não é verdade. Mas para Kardec, no entanto, ciência rompe o limiar da matéria para penetrar no limiar do espírito. A ciência espírita, ela rompe o limiar da matéria para entender o mundo espiritual, mas sem deixar de lado os métodos científicos: observação, experimentação, tentativas e erros. Por isso que nós espíritas temos que estudar, mas sempre observar os métodos científicos, porque senão nós vamos virar místicos. Nós temos que observar. E assim Allan Kardec fez o tempo todo. Assim muitos pesquisadores espíritas fazem. A ciência acadêmica positivista, empírica, não consegue ainda comprovar o mundo espiritual, nem a existência dos espíritos pelos métodos tradicionais, pelos equipamentos tradicionais. Não é com reagente químico, com uma equação algébrica, que você vai explicar e comprovar o mundo espiritual. Mas dia chegará, sem dúvida, que a ciência positivista, acadêmica, conseguirá comprovar a existência do mundo espiritual, que para nós espíritas já não temos dúvidas mais, através da experimentação, da observação, da comunicação com o mundo espiritual. E também das pesquisas que aconteceram e que ainda acontecem muitas. Então nós dizemos que o espiritismo é ciência. Aliás, Allan Kardec diz que o espiritismo anda lado a par com a ciência. Se algum momento a ciência comprovar que o espiritismo está errado em algum ponto, o espiritismo deverá se rever naquele ponto. Se uma verdade nova for revelada pela ciência, ele aceitará. Kardec foi brilhante, Mário, quando fala isso, porque ele protege o espiritismo contra o dogmatismo. Ele coloca que o espiritismo anda lado a lado com a ciência, quer dizer, é evolucionista, ele é progressista. Ao contrário das religiões, e quando a gente fala aqui em religiões, a gente fala com muito respeito, que se fecharam em dogmas e criaram as verdades inquestionáveis. A Escolástica dizia, por exemplo, que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra, e que a Terra era uma estrutura plana e chata. O que Copérnico e depois Galileu comprovaram que não eram verdade. E aí? Ou você rasgava o que estava ali, ou você mandava matar quem falou. Era mais fácil mandar matar. Então o espiritismo não tem dogmas, porque ele anda lado a par com a ciência. Não tem verdades inquestionáveis, não pode ter, porque ele é evolucionista. Tem princípios, mas que podem ser e devem ser debatidos, discutidos. É o que nós fazemos nos grupos de estudos, nas casas espíritas. Pois bem, então, é filosofia, é ciência e é religião, gente? O que vocês acham? É, Luciana? Tem medo de responder? Então vamos entender uma coisa, Luciana. Vamos separar a religião. Vamos entender o que é religião. Porque tem duas vertentes para nós entendermos. Todas duas estão corretas. A religião, no seu sentido lato, no seu conceito a priori, que é a religação da criatura ao Criador, que é Deus, através da sua evolução moral. Então ele é religião nesse aspecto. Porque uma vez você conhecendo a dinâmica da vida, sob a ótica do espiritismo, fatalmente você se leva a uma busca, a uma melhoria espiritual. Você se cobra. Então se você se melhora como espírito, como homem, naturalmente você se projeta em direção a Deus. Então você se religa ao Criador. Esse é o conceito a priori da palavra religião. É o mecanismo de religação do espírito a Deus. Então o espiritismo é religião, sim. É uma filosofia com parâmetros científicos, mas com consequências morais. Agora tem outra vertente da religião, que também está correta, que são instituições com hierarquias sacerdotais, com estruturas organizacionais e sacerdotais, com rituais, com livros sagrados e com dogmas, a quem nós muito respeitamos, como eu já disse. Nesse sentido, o espiritismo não é religião. Nós não temos imagens,
Se temos, não devemos cultuar. Não temos rituais, não devemos ter. Não que é proibido, é porque não tem sentido. Não temos dogmas, temos muito respeito pelas outras religiões, e aqui também, evidentemente. Temos centros espíritas que têm uma hierarquia organizacional, porque tem que ter, senão vira bagunça. Tem um presidente, uma diretoria, um corpo administrativo, trabalhadores para receber a todos nós. Lógico, toda instituição humana, esteja no plano físico, no plano espiritual, precisa de estruturas organizacionais, com hierarquias bem definidas. Nesse sentido, o Espiritismo não é religião. Mas volto a dizer com muito respeito. É umbanda? É candomblé? É macumba? Essas manifestações de religiosidade, essa rica e bela cultura que nós temos no Brasil, tem que ser muito respeitada por todos nós. A umbanda, a macumba, que era, na verdade, um instrumento, né? O candomblé, vieram com os nossos irmãos africanos da África para o Brasil. Aqui se juntaram os elementos indígenas aos elementos colonizadores dos portugueses, dos europeus, e fundiram essa rica expressão de cultura e de religiosidade, que nós muito respeitamos. E temos profundo respeito e carinho. Mas não é espiritismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem um fenômeno mediúnico? Tem. Tem fenômenos espirituais? Lógico que tem. Assim também como tem dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, do hinduísmo, do budismo e de todas as religiões. Então o espiritismo tem pontos de contatos com a umbanda, com o candomblé, com o catolicismo, com o protestantismo. Tem. Mas são coisas diferentes. A palavra espiritismo, ou new spiritualist, ou modern spiritualism, dos ingleses, ou espiritismo de Allan Kardec, foi criada para revelar esta filosofia, essa estrutura, essa doutrina que eu acabei de dizer. Espíritas ou espiritistas, criada por Allan Kardec para nomear os seus seguidores, digamos assim. Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa, a gente tem que saber separar as coisas. Apesar que lá se faz o bem também. Apesar que lá tem a manifestação espiritual também. E como eu disse, uma belíssima expressão de religiosidade e de cultura. Eu vou contar um casinho rápido para vocês. Na União Espírita Mineira, que tem anos e anos, né? Existia uma reunião mediúnica, como ainda existe, e o doutrinador era um homem muito culto e muito bom também. Ele falava algumas línguas, dentre elas o francês. Um dia, na reunião mediúnica, uma médium de psicofonia, Henrique, deu uma manifestação. Eis que quem apareceu lá? Um preto velho. Mise fi para cá, mise fi para lá, meu filho para cá, né, com aquele jeito característico. E trouxe uma belíssima comunicação. No final da sessão, o dirigente chamou a médium de psicofonia na regulagem. Ora, minha filha, você tem que filtrar suas manifestações. Afinal, isso aqui, né, é uma reunião séria e tal. Ah, mas só porque é. Beleza. Passou uns dias, numa outra reunião, apresenta-se um espírito francês na reunião, falando francês belíssimo, clássico. E o doutrinador ficou todo empolgado, porque ele também falava o francês. E mantiveram um diálogo de alto nível intelectual e moral. No final, o doutrinador disse: olha, meu filho, você seja muito bem-vindo à nossa reunião. Você vai ser muito útil para nós. E ele disse: Mise fi não foi bem recebido como preto velho, então não vai vir como francês também, não. Não era o mesmo espírito. Pois bem, e para encerrar, o espiritismo é cristianismo, gente? O que vocês acham? Alguns falam que não é. É e não é, gente. Está todo mundo calado? Pois bem, nós temos também que separar as coisas.
o cristianismo dos homens e o cristianismo do Cristo. O cristianismo dos homens, infelizmente, ele foi ritualizado, ele foi dogmatizado, aparelhado, né, que é a palavra do momento, né? E existe o cristianismo do Cristo, na sua essência. Então o espiritismo é cristão, mas não é o cristianismo dos homens, mas o cristianismo do Cristo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o modelo de perfeição que Deus deu ao homem? Vocês lembram da resposta, gente? Vede Jesus. Então Jesus para nós é o modelo de perfeição que Deus nos deu para a nossa evolução. E Ele encarnou aqui como um homem simples, se fez homem, simples como nós, para trazer os seus ensinamentos, para trazer a sua mensagem, que é a mensagem do amor. Então o Espiritismo fundamenta moralmente e eticamente toda a sua estrutura espiritual nos ensinamentos de Jesus Cristo, esse grande mestre. Então Jesus encarna com uma proposta de se deixar mostrar, uma proposta pedagógica. E quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente pode até pensar que ele teve um arrobo de personalidade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É porque, na verdade, ele é mesmo. Ele é mesmo. Se você for plantar milho na sua casa e não saber como plantar, você procura um agricultor experiente ou um agrônomo experiente e pergunta como é que você planta milho. E ele vai te ensinar. E se você seguir tudo que ele te ensinar, você vai colher milho de qualidade com produtividade. Por quê? Porque o produtor sabe tudo de milho. Ele conhece a terra, ele conhece tudo sobre milho. E quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque ele conhece tudo sobre a evolução humana. Ele sabe qual é o caminho, que é o caminho do bem. Ele sabe qual é a verdade, que também é o bem. E ele sabe que a vida espiritual só se encontra através da prática do bem. Então, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser se salvar, pega a tua cruz e siga-me. Ele deixou nas nossas mãos a nossa evolução. Quem quiser se salvar, quem quiser se melhorar, quem quiser evoluir, pegue as tuas cruzes, as tuas mazelas, as tuas dificuldades. Não tem que deixar de lado, não. Tem que carregar junto. O filho complicado, a esposa complicada, a dificuldade moral, a dificuldade financeira. Segue o caminho que ele deixou. Porque este é o caminho. Porque ele já trilhou esse caminho. Ele tem a experiência da evolução. Ele é a maior autoridade espiritual do planeta. E Deus nos deu como exemplo de perfeição para o nosso caminho. Então o Espiritismo é fundamentalmente Cristo. Mas, como eu disse, não o cristianismo deturpado, mas o cristianismo verdadeiro na sua essência. Sem rituais, sem dogmas, que está atrelado dentro da proposta do amor. Por isso se trabalha tanto a temática da caridade dentro da casa espírita. Porque fora da caridade não há salvação, ou seja, fora do bem não há evolução. Pois bem, infelizmente nosso tempo já se esgotou, aliás já passou da hora. E vou deixar para vocês uma última mensagem. Numa noite em Tours, na França, depois de uma bela palestra de Allan Kardec, um jovem de 17 anos o procurou. Esse jovem chamava-se Leon Denis. Extasiado com aquele conhecimento que foi proferido por Kardec, ele o procurou. E Kardec, percebendo naquele jovem algo de especial, lhe deu de presente um exemplar do Livro dos Espíritos. A partir de então, esse jovem tornou-se um dos maiores estudiosos e divulgadores do Espiritismo de todos os tempos. Leon Denis escreveu diversas obras,
proferiu centenas ou talvez milhares de palestras, viveu o Espiritismo na sua plenitude. Quando ele desencarnou aos 81 anos de idade, o jornal francês de maior circulação destacava na primeira página: morre Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Ele é chamado de apóstolo do Espiritismo. Eis que um belo dia, Denis fazia uma palestra pelo interior da França, num ambiente talvez semelhante a esse daqui, quando um homem, movidos ainda talvez pelos formalismos, pelos dogmatismos antigos, de uma forma descortês, levantou na plateia e lhe perguntou: que religião é essa que tu professas? Onde estão os teus templos, que eu não os vejo? Onde estão os teus altares? Onde estão as tuas leis? Onde estão as tuas imagens? E Denis, inspirado como sempre, respondeu aquele homem: meu caro, tenha como templo o universo, por altar a tua consciência, por leis a caridade, por imagens Deus, e por religião o amor. O amor é o mais sublime dos sentimentos divinos, aquilo que nos une e que nos une ao nosso Criador. Deus abençoe, muito obrigado e boa noite a todos. Paz esteja com Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação.
Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.